Já pararam para pensar como é que uma invenção, às vezes numa garagem, se transforma num negócio que muda o mundo? Bem, é exatamente esse o caminho que vamos explorar hoje. Desde aquela faísca inicial de uma ideia até ao impacto real que ela pode de facto criar. Ok, então vamos lá a isto. A grande questão é mesmo esta, não é? Como é que se pega numa inovação tecnológica, numa invenção genial e se constrói uma empresa à volta dela, uma empresa que funcione, que seja sustentável? É esta a pergunta que move o mundo da tecnologia e é precisamente o que vamos tentar perceber. Primeiro que tudo, quem é o protagonista desta história? Bem, não é só alguém que tem uma boa ideia. O empreendedor de alta tecnologia é aquela pessoa capaz de ver o futuro, de planear o caminho e, mais importante ainda, de o construir. É, no fundo, aquela combinação rara entre quem sonha e quem faz acontecer. Pronto, e tudo começa aqui, no empreendedor e na oportunidade. Mas atenção, ter uma ideia, isso até é a parte fácil. Agora, encontrar uma verdadeira oportunidade, isso é completamente outra história. Então, como é que se distingue uma miragem de um oásis a sério? Bem, uma oportunidade real, a sério, assenta em três pilares fundamentais. Primeiro, a atratividade, quer dizer, não basta ser uma novidade, tem que ser genuinamente útil. Depois, a temporalidade. A ideia tem de chegar na altura certa, não é? A famosa janela de oportunidade. Chegar demasiado cedo ou tarde pode ser fatal. E por fim, a intensidade, aquela motivação interna, quase uma obsessão de querer mesmo criar algo novo. Ok, então, a oportunidade foi identificada. E agora? Bom, agora é que a coisa fica séria. É aqui que a visão começa a ser posta à prova. É a altura de testar, de estruturar, de transformar o sonho num plano de ação concreto. E esta é, sem dúvida, a pergunta de 1 milhão de euros, não é verdade? Tantos projetos que começam com um entusiasmo gigante, mas como é que se sabe se a ideia tem mesmo pernas para andar? A resposta, no fundo, está em usar as ferramentas certas para testar a sua força, tanto lá dentro como cá para fora. Para validar uma ideia, basicamente existem duas provas de fogo. A primeira é a prova interna, o chamado Estudo de Viabilidade Técnico-Económica, ou EVTE. Pensem nisto como um teste de stress interno. É aqui que se prova, antes de mais a si próprio, que a ideia não só é execuível, como também pode ser rentável. Depois vem a prova externa, o plano de negócios. Esta já é a história que se conta ao mundo, a forma de convencer parceiros e investidores a entrarem a bordo. E hoje em dia um plano de negócios é muito, mas muito mais do que um papel para ir pedir dinheiro. É uma ferramenta estratégica fundamental. Obriga a pensar em todos os ângulos do negócio, a mostrar a força da equipa e a tomar decisões com base em dados e não só na intuição. É, no fundo, um mapa que nos guia nas primeiras e mais críticas etapas da viagem. Pronto, com um plano validado na mão, a teoria acaba e começa a prática. E aqui começa a verdadeira maratona. Construir a empresa, desenvolver o produto e, claro, encontrar o combustível para tudo isto, o financiamento para crescer. E aqui é mesmo crucial ter os pés na terra em relação ao tempo. Isto não é um sprint. Criar uma empresa de base tecnológica é uma maratona que, em média, leva entre 3 a 5 anos para amadurecer. É o tempo que se leva a montar a equipa certa, a refinar o produto e a, finalmente, ganhar alguma tração no mercado. É um processo longo. E isto leva-nos a uma das maiores frustrações para qualquer empreendedor. Tem-se uma tecnologia incrível, um plano que parece sólido, mas as portas do financiamento parecem estar sempre fechadas. Por que é que isto acontece? Bem, a razão tem tudo a ver com a matemática do risco. E a razão está aqui, bem à vista. É pura matemática. Vamos imaginar que somos um investidor de risco. Por cada 10 empresas em que se aposta, a realidade é mais ou menos esta. 6 ou mais vão falhar ou dar prejuízo, talvez 3 fiquem a zeros e só uma, talvez uma, se vai tornar num sucesso estrondoso que pague por todas as outras. De repente, percebe-se porque é que são tão seletivos, não é? Eles não procuram um bom negócio, procuram um tal unicórnio. Ok, agora, vamos mudar um pouco o foco, porque há uma evolução fascinante a acontecer no mundo do empreendedorismo. Hoje, cada vez mais, a inovação não serve apenas para criar lucro, serve também para resolver alguns dos maiores desafios sociais e ambientais que enfrentamos. Mas muita atenção, um negócio de impacto não é uma ONG ou uma instituição de caridade, é um negócio. A sua definição assenta em 4 pilares. Primeiro, a intencionalidade, nasce com o propósito claro de resolver um problema. Segundo, essa missão é o core do negócio, não é um extra ou um departamento de responsabilidade social. Terceiro, opera com a lógica de mercado, ou seja, tem de ser financeiramente sustentável. E por último, e isto é crucial, tem de se responsabilizar pelos resultados, medindo o sucesso não só em euros, mas no impacto real que gera.
E para isto não parecer tudo muito teórico, vamos a exemplos rápidos e concretos. Olhem para a Ecomood. O que é que eles fazem? Pegam num problema ambiental gigante, os resíduos da mineração, e transformam-no numa solução, criando pavimentos de baixo custo e mais duráveis. Incrível! Outro exemplo, a PwTech ataca uma necessidade humana básica, o acesso à água potável. A tecnologia deles não é só um produto, é uma ferramenta para resolver um problema gravíssimo de saúde pública em zonas carenciadas. E, para terminar, a Boomerang se foca no problema do lixo. Para eles, resíduos que são difíceis de reciclar não são o fim da linha, são o início de um novo ciclo. Transformam-nos em novas matérias-primas. Isto é, na prática, inovação com propósito. Ok, já vimos o processo, já vimos o propósito, mas e a pessoa por trás de tudo isto? Vamos terminar esta análise ao olhar para dentro, para a mente empreendedora, para os diferentes perfis que juntos levam ao sucesso. O que esta tabela nos mostra, basicamente, é que não existe um super empreendedor que seja bom em tudo. O segredo está no equilíbrio da equipa. É preciso o perfil catalítico, com as ideias e a visão comercial, o analítico para garantir que a parte técnica é sólida, o controlador para manter as finanças debaixo de olho e o apoiador para criar a cola que une a equipa. O sucesso raramente vem de uma só pessoa, mas sim da sinergia entre estas forças. E com isto chegamos à grande conclusão. Numa era em que os ciclos de vida da tecnologia são cada vez mais curtos, o empreendedorismo de alta tecnologia deixa de ser um luxo para ser uma necessidade absoluta. É um motor essencial para a nossa sobrevivência e crescimento económico. É o que gera emprego, soluções e mantém tudo a andar para a frente. E para fechar, nada melhor do que esta frase de Victor Hugo. Nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Isto resume tudo na perfeição. O papel do empreendedor não é só ter a ideia, é perceber quando é que o seu tempo chegou e ter a coragem de a levar para a frente. Por isso, a verdadeira questão talvez não seja qual é a próxima grande ideia, mas sim de que ideia é que o tempo chegou agora.